Shalom, boa noite, graça e paz, que Deus abençoe a cada um presente aqui, que Deus abençoe também quem está em casa. Hoje, pode se assentar. Hoje eu fui incumbido aqui uma responsabilidade muito grande de trazer uma palavra, né, de ser discípulo do nosso pai espiritual, o apóstolo Robson Martins. É uma responsabilidade grande, é um ministério que tem uma justiça muito grande, então a gente tem que se preparar bastante para estar aqui, consagrar o tempo todo, né? Muitas vezes jejuar, orar, né? Mas antes de tudo também a gente precisa pedir sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje é uma escola de sabedoria, né? Deus colocou no meu coração para mim trazer para vocês aqui tudo que eu aprendi aqui ao longo desse último ano, né, que a gente acompanha o apóstolo desde o ano passado, né? Confesso que para mim foi muito difícil, né, entrar no ministério. Foram 55 anos de um ministério, né, de uma denominação, a qual eu respeito muito, e muitos daqui também eu tenho certeza que respeitam essa denominação. E eu até, numa determinado dia, né, que não faz muito tempo, eu falei isso para o apóstolo, né? E ele falou, 50 anos! Falei, não, apóstolo, 55. Então ele ficou assim também surpreso, né? Como uma pessoa que fica 55 anos no ministério, de repente sai e está em outro lugar. Mas não é de repente, né? Deus já vinha preparando. Minha esposa, a pastora Silvana, que está aqui, tenho certeza que ela jejuou muito, orou muito, né? E muitas vezes também a gente até discutiu algumas vezes, né? Porque hoje a Assembleia de Deus, que era o ministério que eu fazia parte, ela, no passado, as pessoas que eram de lá sabem que a gente tinha o mover. Então a Assembleia de Deus era uma igreja de um grande mover. E ao longo do tempo, esse mover foi se perdendo, né? Então se tornou uma igreja tradicional. Mas a gente aprendeu muito ali, então a gente tem os fundamentos, né? Então muitos que eu converso aqui no nosso ministério também são oriundos ali da Assembleia de Deus. Algumas pessoas estão aqui se convertendo no ministério, o que é bom, né? Algumas pessoas são de outras denominações, né? Tem o irmão Felipe, né? Felipe que era da Batista, né? Agora está no Rio de Janeiro, né? Tenho certeza que os demais irmãos aqui também eram de outras denominações. Mas pela graça de Deus estamos aqui, numa igreja do fogo, né, que o Espírito Santo opera, que a gente tem liberdade de culto, liberdade de trabalhar para Deus, né, e hoje é um dia da escola de sabedoria. Quando a gente fala sabedoria, é uma palavra assim bastante comum para nós. Muitas vezes a gente tem ouvido essa palavra sabedoria, né, e hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas questões sobre sabedoria, sobre compromisso, sobre os princípios bíblicos, sobre alguns valores bíblicos. Por que isso? Porque eles são imutáveis. No reino de Deus, princípios, valores, compromisso, eles são imutáveis. No reino da terra, tudo isso é passageiro. Tudo que se ouve falar é passageiro. Mas no reino de Deus, ele é eterno. Então é muito importante que a gente grave, né, que a gente tenha essas palavras, essas definições, essas explicações que tanto o apóstolo coloca para nós, né? Então nós temos recebido muito aqui, um alimento sólido. Aqui nós não temos mais o tal do leitinho, como o próprio apóstolo fala, né, que o leitinho ele é dado para segurar as pessoas dentro de uma organização.
né, dentro de uma igreja, dentro de denominação. Quando a gente começa a falar de um alimento sólido, aí há confronto. Nem todos suportam. Mas graças a Deus que os irmãos estão aqui, porque estão suportando esse alimento sólido que o nosso pai espiritual, o apóstolo Robson Martins, tem trazido para nós. Mas voltando para a palavra sabedoria, quem vem à mente quando a gente fala sabedoria? Salomão. Deus deu uma oportunidade para Salomão escolher aquilo que ele queria. E ele escolheu sabedoria. Então, para nós, quando fala em sabedoria, a primeira coisa que vem em mente, o primeiro nome, Salomão. Mas a gente não pode esquecer também que a sabedoria, ela vem de Deus. O nosso Deus, ele é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus. Não é Deus que tem sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Amém? Então, para iniciar, eu queria falar um pouquinho, bem rápido aqui, de um estudo, de uma conferência que o nosso pai passou para nós no ano passado, que foi a primeira conferência que eu participei com ele. E aquilo me confrontou muito, né? E eu tentava ali sozinho, tentar fugir do que ele estava falando, mas toda vez que eu fugia, ele falava assim: você está duvidando, crente? Eu vou te mostrar na Bíblia. Aí não tinha onde eu fugir. Porque quem é de denominação, quem foi, na verdade, denominação tradicional, não consegue fugir da Bíblia. Quando a gente fala Bíblia, não tem por onde fugir. Quando as pessoas justificam através da Bíblia, não tem como a gente fugir. Porque a Bíblia é o nosso manual. Se a gente não crê na Bíblia, então nada mais existe. Que a palavra de Deus que foi nos dada, que tem todas as revelações, que tem tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente não precisa de livros, não precisa de outros ensinamentos, a gente não precisa nada disso, filosofia, ciência. Tá? O que eu indico para vocês é a Bíblia, nas suas versões, né? Hoje a gente tem acesso a várias versões, e os 19 livros do apóstolo, né? São 19, né, Pastor Gary? Ou 18? Acho que vai ser o 19º, né? Então, meus irmãos, nós que somos do Ministério Emigras, não precisamos estar preocupados com outros ensinamentos, com aquele ensinamento caído, né? Uma coisa que é importante também a gente saber, né? E aí é uma sabedoria. Quanto mais a ciência ela avança, quanto mais a ciência se desenvolve, mais o ser humano se afasta de quem? De Deus. Olha como é interessante. Então, muitas vezes a gente está vendo ali uma reportagem, né? Está vendo um artigo, que a gente é curioso, né? A gente não consegue ficar sem ouvir um noticiário, não consegue, muitas vezes, olhar um pouquinho a internet. E isso não é tão ruim, desde que você domine isso. O que não pode é que as coisas da internet, as coisas do mundo dominem nós. Mas, se a gente tiver um domínio, a gente consegue... Então, voltando um pouquinho para a ciência. A gente tem ouvido falar, principalmente na medicina, né? Muitos avanços, né? Cura do câncer, né? Teve um artigo, inclusive, que fizeram um estudo, não, na verdade foi uma pesquisa, que conseguiram com que o ser humano recriasse, né, os dentes. Então, olha o avanço que nós estamos chegando. Tem alguns estudos que pessoas paraplégicas, tetraplégicas, também voltaram a andar através de células-tronco. Enfim, se a gente for ficar falando aqui, vai ter um monte de coisa. Mas tudo isso que, na visão do ser humano, parece bom, ela está afastando
nós da dependência de Deus. Isso é bom? Isso é bom. Eu estou aqui falando que a gente não deve procurar. A gente deve sim, né? Até porque nós também não somos aqui testemunho de Jeová, que não pode nem doar sangue, né? Mas isso é bom. Mas a gente tem que vigiar. Tomar bastante cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê e muitas vezes com o que a gente fala. Porque a ciência, né, a tecnologia, ela está nos afastando de Deus, está nos afastando de Jesus Cristo, está nos afastando do Espírito Santo. E a gente precisa retomar, tá, esse encontro, né? Então, em Romanos 12, 2, fala que nós temos que renovar as nossas mentes. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, é um versículo bastante importante. Esse é um versículo que muitas vezes, daqui para frente, vocês vão ouvir, não só de mim, mas de todos os ministros que estiverem aqui. Nosso pai espiritual, apóstolo, ele fala muito desse versículo. Esse é um versículo muito importante, tá? Porque ele diz para a gente não se conformar com este mundo. Então as coisas estão acontecendo e parece que elas vão ficando normais. Ou seja, está se normalizando determinadas coisas, determinados conhecimentos, está se tornando normal. Comportamentos, né? Comportamentos que antes eram inclusive crime, né? Hoje estão, daqui a pouco ele vai ser obrigatório. Você tem que fazer ou você tem que aceitar. E já está sendo, né? Felizmente, existem muitos homens de Deus que estão conseguindo, digamos, adiar muitas dessas coisas que estão acontecendo. Tá? Eu não queria entrar em detalhes aqui, mas os irmãos sabem daquilo que eu estou falando, né? A gente não pode aceitar determinados comportamentos, né? Não podemos, nós temos que sim amar as pessoas, amar a cada alma, mas nós não podemos aceitar os comportamentos, nós não podemos aceitar determinadas atitudes, mas temos que amar, temos que orar, né, por essas pessoas para que elas encontrem o verdadeiro caminho, né? E o verdadeiro caminho é Jesus. Amém? Eu queria falar bem rápido para vocês, já que a gente está falando sobre sabedoria. Lá em Isaías 11, 2, fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Tá? O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Então, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho e do poder, Espírito do conhecimento e do temor. Tá? Quando eu ouvi esse versículo, foi um confronto muito grande na minha vida. Muito grande. Porque ali eu fui confrontado de todas as maneiras. Inclusive, nesse dia da conferência, eu tive um renovo de batismo. Eu tive um renovo de línguas por causa de um versículo. E não é um simples versículo. Aqui ele fala muitas coisas. Tá? Também, nós não podemos entender aqui que, apesar da palavra falar de 7 espíritos, o Espírito Santo, ele é o centro dos 7 espíritos. Tá? Os 7 espíritos, ele é representado pela menorá. Ô Riquelme, se você tiver uma ilustração do candelabro, da menorá, você coloca para mim? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é a presença de Deus, ele é a autoridade espiritual e ele é a identidade divina. Então, o Espírito Santo de Deus, ele traz para nós a autoridade divina. Tá? Os 6 espíritos que fala do versículo, eles estão ali, como o pastor falou, dos ramos. Tá? Então, o Espírito Santo, ele está no centro do candelabro.
E existem 3 ramos, são os demais espíritos, e que estão sendo sustentados pelo Espírito Santo. Um desses espíritos é o espírito da sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria, ela fala em capacidade de decidir corretamente. É aplicar a verdade de Deus. Vou dar um exemplo para os irmãos, para ficar bem simples. Quando Salomão, ele pede sabedoria a Deus, ele tomou ali uma decisão de pedir a melhor coisa que ele poderia, naquele momento, aceitar. Porque a sabedoria, vamos começar de outra palavra. Existe a inteligência, existe a sabedoria. Todo ser humano, ele nasce dotado de inteligência. Mas ele não nasce dotado de sabedoria. Se assim não fosse, Salomão não teria pedido. Então, Salomão era inteligente? Era. Não é comum a gente falar para a criança, essa criança, esse nenê é muito inteligente. Porque ele já está lá no celular, né? Já fala rápido, então ele é inteligente. Mas muitas vezes as crianças, elas vão aprender de que forma? Errando. E não adianta a gente falar, não pode pôr o dedo na tomada, não pode pôr o dedo na tomada. Mas a criança, ela é inteligente, ela sabe que não pode. Mas o que ela faz? Ela vai lá e coloca o dedo, quer ter a experiência. Então, quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Salomão pensou, eu estou me colocando no lugar de Salomão agora. Ele queria algo de Deus que ele não errasse. E ele pediu sabedoria. Então, a sabedoria, meus irmãos, é diferente da inteligência. O inteligente, a pessoa inteligente, ele aprende errando. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, é diferente. E nós estamos aqui no ministério, que a gente tem essa oportunidade de pedir a Deus sabedoria. Uma aula, um dia como hoje, aqui, uma terça-feira, é dia da sabedoria. A escola de sabedoria. Não é à toa que o apóstolo colocou esse nome para uma terça-feira. Mas isso tem que ficar bem claro para nós. Mas a gente é falho, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas para isso a gente tem um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. Mas quando os irmãos estiverem em oração, estiverem ali, de joelhos, peçam sabedoria. Então, para entender os 7 Espíritos de Deus, a parte central é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. E as demais são 6. Espírito do conhecimento, Espírito do discernimento, entendimento, da sabedoria, o Espírito do temor, o Espírito da fortaleza e o Espírito do conselho. Aí a pessoa fala, não, mas são 7 Espíritos diferentes. Não. É o mesmo Espírito Santo de Deus. Então, pode ver que no centro tem o Espírito Santo de Deus. Os demais Espíritos estão apoiados ou ramificados, assim como nós também, né? Através de Jesus Cristo, nós temos que estar ramificados a Jesus. Mas olhando ali, são 7 Espíritos de Deus representados na menorá. Você vê que a menorá, ela não é um objeto que foi criado assim, sem sentido. Muito pelo contrário, né? Começa pelas 7 lâmpadas. Então, o número 7 na Bíblia, ele é um número importante, é um número divino. Então, são 7 lâmpadas. Mas ele representa aqui os 7 Espíritos de Deus. Tá? Então, a sabedoria é a capacidade de decidir corretamente.
Tá? Uma coisa que é importante também a gente aprender, né? Só lembrando uma coisa, o melhor de estar aqui na frente ensinando é porque a gente tem que aprender muito mais do que a gente vai passar aqui. Então a gente tem que pesquisar muito, tem que ler muito, tem que orar muito, tem que consagrar para a gente passar alguma coisa para vocês. Então eu costumo dizer que a gente tem que aprender 20 vezes mais do que aquilo que você vai passar, ou mais, né? Aprender muito mais do que... Então, o espírito da sabedoria é aplicar a verdade de Deus, não é inteligência, é uma direção divina. Tá? Então, vocês, quando estiverem orando, estiverem ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, não errem, porque a gente pode decidir não errar. Tudo na nossa vida é uma decisão. A palavra diz que o ser humano ele é dotado do livre arbítrio. Então o ser humano, nós, cristãos ou não, nós somos dotados de livre arbítrio. Nós podemos tomar as decisões. Então tudo na vida, na nossa vida, é uma decisão. Aí eu pergunto para vocês, amar a Deus é um sentimento ou é uma decisão? É uma decisão que vira um sentimento através do próprio Espírito Santo de Deus. Então, amar a Deus também não é da nossa vontade, com as nossas forças. A Bíblia diz que nós temos que ter força para amar a Deus, com todas as suas forças, mas quem nos ajuda a amar o próprio Deus é o Espírito Santo de Deus. Então nós somos dependentes de tudo, inclusive nós somos dependentes do Espírito Santo para amar a Deus. Isso é forte. Como diz o nosso apóstolo, isso não é uma brincadeira. Isso é muito sério. Então nós temos que decidir amar a Deus. Quando nós decidimos amar a Deus, o Espírito Santo vem sobre nós. E aí sim você começa o processo, né? Através do Espírito Santo você começa a entender e você começa a receber os Espíritos de Deus. Então, espírito do discernimento. Hoje a gente olha aqui, a gente começa a ver pessoas aí fora que a gente não se conforma. Que a pessoa, ela vai, muitas vezes aqui da cidade de São Paulo, até a cidade de Aparecida, né, a pé. Então, se a gente olhar pelo lado da fé, é uma fé muito grande, né? A fé daquela pessoa é muito grande. Mas onde está o espírito do discernimento? Então, infelizmente, a gente tem que ter isso em mente. Que quando olhamos para as pessoas que estão aí fora necessitando de uma palavra, a gente tem que ter em mente que elas não têm ainda o espírito do discernimento. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem a Bíblia na mão, ela lê a Bíblia, mas ela continua adorando imagens, né, objetos, né, inclusive, né, os idólatras idolatriam até Jesus Cristo, porque eles se apegam à imagem, uma imagem que não é a de Jesus, porque os artistas, quando eles vão retratar, eles se retratam da maneira que eles acharem mais bonito. Então, se a gente pegar aqui, principalmente a Igreja Apostólica Romana Católica, né? Eles idolatram o próprio Jesus. Então, eles esquecem do Jesus espiritual e passam a adorar uma imagem. Isso é idolatria. Ah, mas é Jesus, mas é idolatria. Nosso apóstolo já deixou isso aqui, esse ensinamento para nós. Então, quando
o Espírito Santo de Deus passa a fazer parte da nossa vida, a gente recebe o Espírito da sabedoria, que eu já falei para os irmãos, o Espírito do entendimento, discernimento, tá? O Espírito do conhecimento, que é um Espírito que vem sobre nós através do Espírito Santo, que nós passamos a conhecer a Deus. Nós passamos a querer a sua presença, não mais querendo aquilo que Ele pode nos dar. Então, quando nós temos o Espírito do conhecimento, nós passamos a querer a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Não mais as coisas, né? Uma certa feita, o pastor Alex estava orando, né? A minha esposa pegou a chave na sua oração, pastor, que falou sobre que a gente não parar de desejar as mãos e desejar os pés. Porque nós, como seres humanos, nós queremos receber, nós queremos ter, nós não queremos ser o que Jesus é, o que Jesus foi. Nós queremos receber. Então, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas entram nessa porta querendo algo. Uma bênção, uma salvação de um familiar, uma cura, algo material. E isso é bom. Isso não é ruim. É sinal que essa pessoa tem fé. Não, eu vou lá porque eu vou receber. Eu vou lá porque eu vou ser curado. E muitos são aqui. A gente tem oportunidades aqui de ver curas. Né? Aqui, em outros lugares. Nós estivemos em Blumenau, nós vimos a cura. Eu olhando assim, ó, a 1 metro da cura. Coisas que eu só vi lá atrás, quando eu era criança. Que eu tenho alguma lembrança que a minha mãe me levava. E os irmãos oravam por cura e as curas aconteciam. Isso eu fui ver agora, depois, novamente com o ministério. Apesar de acompanhar minha esposa também. A gente já está praticamente 12 anos juntos. E ela sempre se move, desde quando eu conheço. Eu a conheço. Ela se move. Ela tem o Espírito Santo de Deus. Então eu via isso. Mas também não acreditava muito, porque eu já estava frio. Então, se há uma coisa que nós temos que pedir a Deus, além da sabedoria, é um renovo. Nós precisamos ser renovados espiritualmente. Renovo de línguas, ter um novo batismo. Quando o apóstolo colocou para nós aqui que nós podemos ser batizados várias vezes, aquilo foi um choque, né, pastor Gary? Um choque enorme. Falei, como assim? É um só batismo, um só batismo. Mas não, a gente precisa ser batizado outras vezes, renovados. Pelos Espíritos de Deus, pelos Espíritos que são o Espírito da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, Espírito da fé, da salvação, mesmo o Espírito da inteligência, da criatividade. Por que eu falo Espírito? Porque são coisas que são imutáveis, que são eternas. Né? O que é Espírito, o que é do Espírito é Espírito, o que é da carne, o que é do Espírito é eterno, o que é da carne vai ficar aqui. Né? Então muitas vezes a pessoa fala, mas eu já li a Bíblia várias vezes, né? E aí eu lembro de muitas coisas. Você não pode simplesmente ler, você precisa meditar, né? Você tem que permitir que a palavra te leia. Porque muitas vezes você está num momento ruim, então a palavra tem que te ler, não você ler a palavra. Porque se você não está bem, você vai ler, você não vai discernir. Então o apóstolo, nosso apóstolo, né? É muito interessante, tem que prestar muita atenção no que ele fala. É muita chave. São coisas, meus irmãos, vocês sabem também. Tenho certeza que sabem do que eu estou falando. Mas são coisas assim, quando ele quando ele ora, quando ele intercede pelas filhas, o que ele pede?
Espírito do conhecimento, do temor. Isso parece simples para nós agora, né? Mas para mim, durante mais de 50 anos, não foi simples. Eu sabia que existia ali algo na minha vida, né? Vou pegar, por exemplo, aqui o sexto lá, o terceiro do lado direito, é o espírito do temor. Reverência profunda, obediência e santidade. É o fundamento de tudo. O temor do Senhor é o princípio. Olha como são as coisas. Vou pegar mais um exemplo para vocês. A minha esposa, ela faz um trabalho de visitas a presídios. Eu confesso que só levei e busquei, não entrei. Mas um dia, tenho certeza, assim como eu vim para imigrar, muitas coisas ainda vão acontecer, né, pastor? Agora, voltando para o presídio. A minha esposa está aí, ela pode confirmar. Aonde está o maior número de desviados aqui na terra? Aonde, evangelista? Cadeia. Olha como é o temor de Deus. A pessoa é um criminoso, a pessoa está presa, mas se chega um crente visitando lá, o que essa pessoa faz? Quem já foi no presídio? A pessoa não recebe bem a gente? Pastora, como eles recebem? Pedem oração. E um detalhe, hein? Quais são os nomes dos presidiários? Já repararam? Não, deixa um pouquinho de lado esse. Mas ó, Moisés, Joel, Daniel, Ezequiel, Lucas, Mateus, João, Pedro. Por que esses nomes? Jacó. A irmã teve lá, ela sabe. Por que esses nomes? São filhos de crentes. O meu nome, Joel, por que será? Filho de crente. E crente é interessante, né? Eles pesquisam o nome para colocar no filho. Vai atrás do nome, porque muitas vezes o nome está amaldiçoando a pessoa. Muitas vezes na Bíblia a gente vê Deus mudando o quê? O nome. Então, quando nós colocamos as pessoas aqui que terão filhos, pesquisem significado do nome. Porque você pode estar abençoando ou amaldiçoando um filho. E depois você vai criar um grande problema para essa pessoa. Mas, graças a Deus, né? O meu pai falou assim, quando casou, né? Falou com a minha mãe, falou, nós vamos ter 2 filhos, eu quero 2 filhos homens. Joel e Jonas. Adivinha? Nasceu Joel e Jonas. Só que, entre eu, mais velho, e meu irmão mais novo, veio 3 mulheres. Mas é só um detalhe. Tá? Mas muito cuidado com os nomes, tá? E aqueles que já erraram, né, o nome, é hora de ajoelhar, pedir a Deus, né, discernimento, conhecimento, sabedoria para tirar essa. Porque para Deus nada há impossível. Tá? O que nós temos que fazer é consagrar a Deus. Né? Tirar da mão do inimigo. Amém? Eu estou querendo sair daqui do 7 espíritos, mas não estou conseguindo. Tá?
O espírito da fortaleza, né? O espírito da fortaleza, a gente costuma dizer que ele é o penúltimo ali. Está no meio dos três ali, né? O que ele fala? Ele é o poder, tá? Que Deus nos dá. Então muita gente fala, são os poderes, nós somos o poder. É um espírito que Deus nos concede, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, um poder, que é da fortaleza. É uma capacidade da gente executar. Então, quando a gente impor a mão sobre os doentes, através da fé e do Espírito do poder, esse doente será curado. Em nome de Jesus. O outro é o Espírito que a gente chama o Espírito do Conselho. Olha só como isso é interessante. A gente ouve falar muito, muito. Olha como as coisas são simples. E a gente não percebe a simplicidade. Muitas vezes nós vamos pedir algo para um profeta, para um pastor, e vamos pedir, ora por mim, para isso, para aquilo. E qual é a resposta que nós temos em muitas vezes? O que a gente ouve? Peça ao Espírito Santo falar com você. E a gente não entende ali. Mas olha aqui, Espírito do Conselho, direção estratégica, saber o que fazer e quando fazer. Nós temos que pedir o Espírito de conselho. Diante de uma decisão, eu falei aqui no início, a nossa vida, ela é feita de decisões. Só que essas decisões não podem ser de qualquer jeito. Existe uma denominação, eu não quero falar o nome, mas alguns vão entender. Existe uma denominação que ela tem bastante membros. Talvez milhões de membros aí pelo mundo. Mas se você for lá, a maioria deles, né, uma grande parte, os que realmente são, né, dali daquele meio, eles não tomam decisões antes que a palavra fale com eles. E é até interessante, porque eles falam assim, eu vou esperar na palavra. Eu vou esperar na palavra. E a fé é tão grande que, adivinhem, o que acontece? E eles tomam decisões certas. Tomam errado, sim, não tenho dúvida. Né? Nenhum ser humano é perfeito. Mas eles consultam. Então o casal vai casar. Não, vamos esperar na palavra. Aí em belo culto eles estão lá, né? Lá eles não estudam a Bíblia, eles simplesmente abrem a Bíblia. Né? Abrem a Bíblia, cooperador, o pastor lá, o ancião, lê o versículo e adivinha o que acontece, né? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A fé da pessoa, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se a pessoa consultar, não tem como. Não existe como não ser respondido pela palavra de Deus. É um exemplo maravilhoso para nós. Tá? Então, existem coisas que a gente precisa absorver. A gente precisa começar a fazer. Esperar em Deus, né? E nada mais justo, mais importante que consultar a palavra de Deus. Ela fala aos nossos corações, ela fala conosco. O espírito do conselho é isso, é não tomar decisão ao acaso, pela emoção, né? Porque o inimigo, ele está ali, te dando um monte de alternativas. Bastante alternativas.
E se a gente for na emoção do momento e tomar uma decisão, você pode tomar muitas decisões erradas. E aquilo vai te causar um dano enorme por muito tempo. De novo aqui, né, falando um pouquinho sobre o noticiário. Né? Você vê quantas coisas estão acontecendo porque pessoas tomam decisões no momento de emoção, que o inimigo está ali com uma flecha apontada para eles. Quantos, né, não tiram a vida de outros, não tiram a própria vida por emoção. Por isso, irmãos, enfatizo aqui, peçam a Deus os 7 Espíritos do Senhor. Espírito da sabedoria, o Espírito do conselho, o Espírito do entendimento, que é discernimento, o Espírito da força, da fortaleza, do temor. Isso é muito importante para vocês. Nós estamos aqui numa escola de sabedoria. Isso é um fundamento. É um fundamento que mudou a minha vida. Mudou radicalmente. E eu era crente. Mas você vê que uma palavra, um versículo, um estudo, ele muda a vida de uma pessoa. Não somos aqui, não queremos aqui também, não vamos pregar aqui espiritismo, não tem nada a ver, tá? 7 Espíritos de Deus não tem nada a ver com espiritismo. Isso é espiritualismo, é que nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos Deus em espírito e em verdade. Nós cremos no sacrifício de Cristo em espírito e em verdade. Então não deixe que ninguém confunda vocês, porque tentaram me confundir. Isso aí é espiritismo. Isso é a verdade. Isso está escrito na Bíblia, na sua Bíblia. Em todas as versões, Isaías 11, 2. Podem anotar. Isaías 11, 2. Amém? Bom, sobre os espíritos, eu tinha isso para falar. Queria entrar num outro assunto, que é sobre compromisso, tá? Nosso apóstolo ele tem enfatizado muito aqui o compromisso que nós temos que ter com Deus, com a palavra, com o nosso ministério. Nós temos que ter compromisso. O que normalmente nós estamos fazendo? Nós estamos nos tornando apenas envolvidos com Deus, envolvidos com a palavra, envolvidos com o ministério. É pouco. Deus exige qual a porcentagem de nós? 100%. Deus não aceita 99%. Deus, ele quer a nossa integralidade. Então, Jesus Cristo, ele deixou o esplendor da sua glória. Se fez homem. Ele veio da eternidade, ele já estava na eternidade, porque ele é eterno. Estava tudo lá na eternidade. Ele tomou uma decisão, né? Deixou o esplendor da sua glória e veio a este mundo para ser. Qual é o nível de comprometimento que Jesus teve conosco, com o plano de salvação? Ele morreu. E foi morte de cruz. A pior morte que havia naquela época. E um tempo antes, ali no Getsêmani, o que ele conversou com Deus, com o Pai? Pai, afasta de mim esse cálice.
mas que não seja feita, mas que seja feita. Então, irmãos, Jesus Cristo, sendo o primogênito de Deus, estava em glória, assentado ao lado direito, no norte. Deixou o esplendor da sua glória. Tem até um hino que fala isso, né? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo... Mas não sou cantor. Mas alguns irmãos lembraram aí. Alguns irmãos lembraram. Ele se doou 100%. Porque a gente não pode falar que foi 110. Não, é 100. É tudo. Pelo resgate de cada um aqui. Aí eu pergunto para todos aqui. Falando em compromisso. Por que que nós não nos entregamos 100%? É difícil? É muito difícil, tá, pastor? Pastor Rony. É muito difícil. Não, mas a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas. Olha, irmãos, esse versículo é uma chave. Pastor Gary, uma chave. Eu passei mais de 50 anos ouvindo esse versículo, e eu achava que buscar o reino era vir para a igreja, cantar na mocidade, cantar no coral, louvar, pregar. Irmãos, buscar primeiro o reino de Deus é entregar a vida, entregar tudo a Deus. As demais coisas Ele fará, Ele dará. E tudo que Ele te der tem que ser para a honra e glória de quem? A palavra comprometimento, ela tem que fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas a partir de hoje. Quando falar em compromisso, é morte. É crucificação do velho homem, da carne. Não pode ser menos. Quantos heróis da fé, quantos personagens bíblicos perderam a vida, entregaram a vida, foram mortos. Por quê? E olha que no Antigo Testamento nem havia o versículo que eu recitei aqui. Mateus 6,33. E muitos deles perderam a vida por amor a Deus. Amém? Como diz o nosso apóstolo. Dá um glória a Deus aí, crente. Glória a Deus. Então a palavra comprometimento, ela tem que fazer parte. Nós temos que nos comprometer a Deus, a palavra e ao nosso ministério. Temos que ter o compromisso. Compromisso com o ministério é o quê? É estar presente. É estar na intercessão. É participar dos comandos da madrugada. É participar do nosso tabernáculo aqui. É vir, estar disponível. Não reclamar. Isso é estar comprometido. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou limpar banheiro. Irmãos, está trabalhando para o reino. Quando a gente, de coração,
faz algo pelo reino, isso sim é agradável a Deus. Você não faz porque foi mandado, porque é uma obrigação. Você faz porque você ama a Deus, porque você é sábio. Por isso a gente faz. Eu pergunto para vocês, Deus precisa de alguma coisa de nós? Deus não precisa nada de nós, mas Ele quer algo. E eu falei aqui no começo. O que Ele quer? Uma decisão. E essa decisão tem que partir da onde? Do coração. Trabalhar para Deus é você ajoelhar e orar. Isso é um trabalho para Deus. Estar aqui na frente, trazendo uma palavra, não estou trabalhando para Deus. Estou trabalhando para o ministério. Estou comprometido com o ministério. Deus nos capacita para isso. Mas se eu não estiver aqui, irmãos, qualquer um, no bom sentido da palavra, poderia estar no meu lugar aqui. Entende? Qualquer um de vocês aqui poderia estar no meu lugar. Então, Deus é muito grande, Ele não precisa. Somos nós que precisamos tomar a decisão de servi-lo. Então, Jó, ele teve uma chave ali, que quando ele virou aquela chave, tudo que estava contra ele, Deus restituiu. E qual foi essa chave? Alguém sabe? Quando ele orou pelos amigos. Essa foi a chave. Quando ele orou pelos amigos. Não foi? Então olha que interessante. Dentro do compromisso, dentro daquilo que a gente pode fazer por Deus. Orar pelos nossos irmãos. Interceder. Jó passou ali todas as aflições possíveis a um ser humano ali, perdeu tudo, perdeu filhos, né? Ficou doente, e era um homem reto aos olhos de Deus, não havia nada que a gente podia falar de errado contra ele, mas em um determinado momento, houve uma chavinha ali, ó. Que ele mudou a chave, que ele orou pelos amigos que estavam criticando ele, estavam pedindo para ele amaldiçoar Deus. Inclusive a esposa amaldiçoa seu Deus e morre. O que ele fez? Ele orou por eles. E aí Deus... Muito interessante isso, né? Tem um outro texto também, meus irmãos, que falam de comprometimento, tá? Que é muito interessante. Ele está em Josué 24:15. O irmão Giovanni vai colocar para nós. Já está lá. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e minha família, decisão. Josué tomou uma decisão ali. Ele se comprometeu perante ao povo, perante a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão Alex, um versículo também interessante, né? Que a gente não olha dessa maneira. Tá? Só que Josué estava ali, ó, pressionado pelo povo. Que o povo queria, né? E Josué naquele momento ele falou: vocês viram isso, cruzaram o Mar Vermelho, tinha nuvem, o maná.
E mesmo assim vocês ainda querem adorar outros deuses? Então ele pediu naquele momento, ó, escolham hoje a quem irão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Interessante, né? Mas a gente não olha dessa maneira. Isso é compromisso com quem? Com Deus. É um compromisso com Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está se comprometendo ali. Com Deus e com o povo perante milhares de pessoas ali. Ele se comprometeu. E assim ele terminou a vida dele, servindo a Deus. Em Colossenses 3:23. Olha como o comprometimento ele é importante. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Irmãos, se a gente for agradar homens, nós não vamos conseguir nada. Tá? Mas o ser humano, eu entendo. A nossa tendência é querer agradar as pessoas, esconder a verdade, dar o leitinho, o alimento, né? Agradar as pessoas para que elas continuem dizimando, ofertando ali. Só que nós temos que falar a verdade. As pessoas precisam se comprometer de coração. Se hoje o irmão, um crente, um cristão, que não está comprometido com o reino, que não está comprometido com a palavra, que não está comprometido com o nosso ministério, não vai ter bênção sobre eles. Princípio de honra. Nós temos que nos comprometer. Nós nos comprometemos com tantas coisas. Com trabalho, com escola. Nos comprometemos com uma dívida. Depois a gente corre na igreja para quê? Para pedir uma bênção de Deus, mas a gente não colocou Deus na frente do negócio, de uma compra, de uma decisão. Então muitos colhem o princípio da colheita, da semeadura e da colheita. Irmãos, eu entendo que muitos aqui estão aqui hoje, estão no ministério, porque plantaram há um tempo atrás. Estão colhendo hoje. A nossa presença aqui é uma colheita. Quantas verdades, quantas revelações nós estamos tendo no ministério. Nós não temos dúvida que as revelações que o nosso pai espiritual recebe são verdadeiras. Após 55 anos de outro ministério, eu estou aqui e acredito em tudo que ele fala. E isso me lembra uma palavra, né? Como a gente está falando sobre sabedoria, é importante o Espírito Santo traz e a gente tem que falar aqui. Existe uma palavra que chama fidelidade. Fidelidade. O que essa palavra quer dizer? Deus é fiel aos seus filhos? Muito. Totalmente. Jesus Cristo foi fiel com Deus? Totalmente. E nós somos fiéis a Deus? Ou nós questionamos? Existem pessoas que questionam. A fidelidade, meus irmãos, é aceitar algo sem questionar. Isso é fidelidade. Você aceita e não questiona.
Quando a gente diz nós somos fiéis à palavra, nós temos que aceitar o que está escrito aqui. Nós somos fiéis a Deus, nós temos que aceitar o que Deus tem para nós. Compromisso. Nós temos que ter comprometimento com Deus, porque Ele é fiel a nós. Nós temos que ser fiéis ao nosso ministério, aos nossos líderes, ao nosso apóstolo. Irmãos, como pode a pessoa estar aqui, dentro do ministério, e questionar o nosso apóstolo? Não pode, não devemos. Se o apóstolo escolher um conselho, e isso ele já fez ou fará, né, bispo? Os conselheiros, eles podem, em determinados momentos, ser leais ao apóstolo. O que é ser leal? É apontar algo que o conselho não aceita. Porque quando nós recebemos a autorização do nosso líder de sermos leais, nós estamos recebendo uma autorização de falar algo que não concordamos. Mas apenas nessa situação. Do contrário, nós temos que ser fiéis. A fidelidade rege para que você aceite sem questionar. Até porque tudo que o apóstolo fala para nós aqui, tudo que ele pede, tudo que ele faz, está debaixo de um manto sagrado. O Espírito Santo está com ele. É um homem de Deus. Mas nós temos que ser fiéis a ele. E o apóstolo, ele também autoriza seus líderes, bispos, pastores, evangelistas, presbíteros. E nós temos que ser fiéis à liderança. Quem somos nós aqui para questionar sem autorização? E olha que se a gente pegar o exemplo de Jonas, Jonas deu uma questionadinha aí, lembram? Na passagem de Jonas. Esse povo aí não tem mais jeito, né? Ele está questionando Deus, mas Deus é fiel. Se Deus falou, ele teria que ter acatado no primeiro momento. Aquilo que Deus falou aconteceu. Deus não é homem para que se arrependa, para que minta. E nem filho do homem, os irmãos conhecem bem. Deus, ele é fiel conosco. Então, se há uma promessa na vida de cada um, essa promessa será cumprida. Porque Deus é fiel. E nós devemos fidelidade a Deus, a palavra na sua integridade. Não adianta ficar buscando desculpas, né? Uma vez vi um certo pastor numa pregação dizer assim, que as coisas que estão na Bíblia são inquestionáveis, as verdades estão aqui, você fala e... Mas quando você quer justificar fora da Bíblia, aí começa, né? Mas o costume aqui, que os irmãos que nos antecederam faziam assim. Está fora da Bíblia. Ou a gente é fiel à palavra, ou não é. Amém? Comprometimento é fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É uma aliança incondicional, total e eterna com Deus, demonstrada através da obediência aos seus mandamentos, lealdade e amor em todos os aspectos da vida,
envolve abnegação, priorizar a vontade divina e perseverar na fé. Então, olha os níveis de compromisso que nós temos hoje. Na verdade, não é nem níveis de compromisso, né? Porque compromisso é um só. Mas existem assim, pessoas interessadas. Ela tem algum tipo de interesse em Deus. Olha como são as coisas. Na palavra ou no ministério. São pessoas envolvidas. Não estão comprometidas. Elas têm um interesse pessoal. E muitas vezes esse interesse pessoal, ele é meio que inconsciente. Porque a pessoa não para meditar, para entender a palavra. Ela simplesmente lê, eu vou pegar esse versículo aqui e eu vou capitalizar em cima dele. Há um tempo atrás, eu vi uma entrevista, né, numa igreja. E essa igreja, ela aceita todos os comportamentos, né? E aí eles pegam um versículo da Bíblia, que eu não vou me lembrar, mas o irmão vai colocar. E eles falam, mas Jesus amou a Lázaro. Se referindo ao homossexualismo, bispo. E muitas pessoas, olha como são as coisas, irmão. Muitas pessoas realmente está na Bíblia. E olha o que acontece aí fora. Aí eu pergunto, houve um compromisso desse líder? Não. Ele tinha um interesse de encher a igreja dele. E aí? Pessoas que participam às vezes. Então as pessoas, elas não estão comprometidas. Elas vêm à igreja, elas entram nos comandos, elas participam do tabernáculo, elas intercedem pelos líderes, pelos irmãos, às vezes. Não é sempre. Não tem compromisso. Deus está olhando a decisão do coração. Se eu tenho um compromisso no meu ministério, na igreja que eu estou, com a palavra de Deus, com o próprio Deus, eu tenho que cumprir. Depois não adianta eu pedir oração para o profeta, para o pastor, porque muitas coisas nós temos que corrigir em nós mesmos. Então, o nível de comprometimento que nós temos, ele tem que ser o mesmo nível que Jesus teve ali no Calvário. Mas eu tenho que morrer. Tem que morrer. Tem que morrer para esse mundo. Você tem que matar seu velho homem, matar a carne. O nosso apóstolo fala isso aqui. Toda ministração ele está falando do velho homem, de matar a carne. Toda a ministração. Então, meus queridos, nós temos que matar a carne. Eu não posso mais não deixar de fazer algo para Deus, né? Ainda que Deus não precise, mas eu não posso deixar e dar desculpa que o trânsito, que não sei o quê, que eu estou sem isso, que eu estou sem ver minha família, que eu estou vendo. Tudo isso Deus vai te ajudar, mas se você se comprometer com Ele, vai te ajudar em tudo. O fato de hoje estarmos aqui já é um compromisso. Nosso pai espiritual não está.
mas Ele está. O Espírito Santo de Deus está conosco aqui. E Ele chegou antes. Pastor, Ele chegou antes de nós. Ele preparou tudo para nós. Nós temos que ter fé, aceitar isso, ter o nosso compromisso. E irmãos, quando nós nos comprometemos, eu tenho vivido assim experiências muito fortes. A pastora, minha esposa, coisas que eu falo, não, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. A fé dela é... E quando eu penso que não, é sim. Porque Deus tem o tempo dele. Quando você pensa que não vai acontecer, é esse momento aí que acontece. Olha quantos exemplos nós temos aqui. Quantos exemplos. Deus não trabalha com emoção. Trabalha com compromisso. Já pensou se Deus fosse atender? Meu Deus, cada emoção, cada palavra soltada, cada pedido soltado com emoção. Ah, Senhor, me mata, que eu não aguento. Mata meu marido. Mata meu vizinho, que não desliga esse som. Tem gente que fala, mata o cachorro do vizinho que está latindo. Deus tem um compromisso conosco. Ele é fiel. E Ele vai cumprir aquilo que está na vontade dEle. Então, irmãos, quando nós orarmos, acho que uma grande chave aí é pedir aquilo que está na vontade de Deus. Tenho certeza que vai vir mais rápido. Por isso que na oração que Jesus ensinou, que seja feita, porque quando a vontade de Deus se alinha com aquilo que a gente deseja, é rápido. Né, diácono? É rápido. Mas quando não está alinhado, aí tem que esperar. E muitas vezes não vai acontecer. Porque não é promessa de Deus na nossa vida. Há planos que são bons aos olhos humanos. Mas no final do caminho, Deus tem o melhor, que nem sempre é aquilo que nós planejamos. Tantas coisas eu planejei e que não se concretizaram. A maioria. Ou quase tudo que eu planejei não se concretizou. Eu jamais esperaria estar aqui, Aldo. Eu gosto de mostrar o Aldo, porque o Aldo foi a primeira pessoa que eu conheci no ministério. Aí eu fui lá no estacionamento, aí o Aldo recebeu a gente muito bem. Aí eu pensei, meu Deus, como ele é um rapaz simpático, recebeu muito bem. Você vê como faz diferença, Aldo, a recepção. E recebeu bem, eu não esqueço dele. Então, meus irmãos, planos nós podemos fazer, mas nas nossas orações a gente tem que alinhar os nossos planos com o que Deus quer para nós. Eu queria falar um pouquinho também sobre alguns princípios, né, da palavra de Deus, alguns princípios, né? Os princípios são leis, né?
Os princípios divinos são leis e elas são imutáveis. Ou seja, eles não mudam. Eles não mudaram ao longo do tempo e não vão mudar depois do arrebatamento. São leis divinas, não são leis humanas. Se a gente prestar atenção aí, as leis humanas, elas vão mudando. De tempos em tempos, alguém muda a lei. De tempos em tempos, o que era errado passa a ser certo. O que era certo passa a ser errado. Por isso que Romanos 12, 2 fala dessa questão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação. Então aquilo que está escrito, que estava escrito no passado, lá no princípio, é o que vale hoje. A palavra de Deus, ela não muda. Ah, mas alguém pode falar assim, tem versões novas. Não está mudando. Está mudando a linguagem, está simplificando a linguagem, a tradução. Mas a essência da lei não muda. Mas as leis dos homens, elas mudam. Os costumes dentro da igreja mudam. Não deveriam, mas mudam. Por exemplo, eu sou era de uma denominação que não podia usar barba. Onde está escrito na Bíblia que não pode usar barba? Aí eu cheguei aqui e o bispo está me cobrando, deixar. E eu estou sendo confrontado com isso. São 55 anos fazendo barba. Dando lucro para a Gillette lá, né? 55 anos. Bom, quem fazia barba todo dia, agora eu faço uma vez por semana já. Tá no caminho, né? É só para dar uma descontraída. Alguns princípios eu já falei aqui, tá? O princípio da semeadura e colheita, tá em Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Irmãos, olha que versículo, que chave. O que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher amanhã. Então, hoje é o presente. Hoje é o presente de Deus. Vamos plantar hoje, agora, este momento, para a gente colher amanhã. Se hoje estamos aqui reunidos em comunhão, como igreja, como ministério, é porque nós plantamos lá atrás. Mas há quanto tempo? Não sei. Há anos. A minha esposa, acho que foram 10 anos, né? Semeando. Para que eu deixasse, eu acompanhasse, na verdade, o mover que ela está. 10 anos. Tem mães que estão esperando há 20 anos. Minha mãe passou a vida inteira orando por mim. Quantas mães não oram pelos filhos? Está semeando. A colheita vai vir. É o tempo de Deus. O que não podemos fazer é deixar o nosso compromisso com Deus. Porque as coisas estão indo mal, então eu deixo de ir, eu deixo de interceder, eu deixo de orar, eu deixo de contribuir, eu deixo de ofertar. Está deixando de semear e plantar. Não vai colher. Agora, se eu estou semeando, estou contribuindo, estou orando pelo meu irmão, estou orando pela minha liderança, pelo ministério, eu estou plantando.
Lembra que quando mudou a chavinha lá de Jó? Quando ele orou pelos amigos. Forte, né? Alex. Então, esse é um princípio bíblico. Não tem como dar jeitinho, escapar disso. Não tem, irmãos, não tem. O que plantou lá atrás vai colher hoje. Ser forte. Peça misericórdia a Deus, mas vai colher. Agora a gente tem uma decisão para tomar. Eu posso colher com Deus e posso escolher sem Deus. Eu posso entrar no deserto com Deus e posso entrar no deserto sem Deus. Alguns exemplos bíblicos que entraram no deserto por Deus. Então o povo, quando saiu do Egito, foi para o deserto. Faltou alguma coisa para eles? Então, se nós entramos, se Deus nos coloca num deserto, Ele vai suprir. Quantas vezes a gente não passa por situações que Deus está ali num processo conosco? Ele está nos preparando para algo melhor. Mas nós temos que se submeter a Ele, à vontade dEle. Esta é a lei da semeadura e colheita. Outro princípio bíblico, honra. Provérbios 3:9. Irmãos, essa também é uma palavra que o apóstolo está sempre enfatizando. Honra o Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Eu peguei esse exemplo só para mostrar para os irmãos, só para a gente entrar no assunto da honra. Mas o que é a honra? Reconhecimento de peso e autoridade. Honrar é atribuir valor, similar a reconhecer o peso ou a importância de alguém, especialmente Deus, os líderes, os pais. Então, honrar uma pessoa é um princípio bíblico. Honrar a Deus acima de tudo. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. Honrar a liderança. Não há liderança que foi colocada à frente sem a aprovação de Deus, seja dentro da igreja, seja fora. Nós temos que honrar a autoridade, as autoridades. Nós honramos aí fora, quanto mais aqui dentro. Honrar é dar valor, primiciar. Reconhecer o peso que a pessoa tem. Reconhecer o peso que é o nosso apóstolo no ministério. As nossas lideranças. Irmão, quando entrarmos num comando de oração, e tem uma pessoa que está orando ali, que ela não é diácono, nós temos que honrar. Houve uma autorização para aquela pessoa estar ali orando. Indiferente do cargo eclesiástico que essa pessoa ocupa. Um pastor, um evangelista entrou ali e autorizou aquela pessoa a orar. Então nós temos que honrar essa pessoa. Não ficar ali duvidando ou dizendo que, pensando na verdade, né, que fosse eu oraria melhor. Nada disso. A palavra de Deus fala que nós não sabemos orar. A
A palavra de Deus não fala que os membros da igreja não sabem orar, ou que o pastor sabe orar. Não. A palavra diz que não sabemos orar. Não sabemos nem pedir. Então a honra, tá, é dar valor, tá, atribuir peso, no bom sentido da palavra. Se a gente pegar o ouro é vendido por peso. Está lá, a grama do ouro. Deve estar uns R$700 hoje, uma grama. Um outro princípio bíblico, obediência. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, ó. Talvez algumas pessoas não gostem, mas eu vou falar. Essa história de carneiro, né? Comprar um carneiro. Virou uma moda no passado próximo aí. A pessoa compra um carneiro, vai lá, uma oferta do carneiro, sacrifício. E o coração. Irmãos, tem uma notícia que eu ouvi já faz muito tempo. Talvez uns 20 anos, mas eu não esqueço. Na Europa, um determinado homem muito rico estava à beira da morte e procurou o padre. E disse assim para o padre: tudo que eu tenho, eu vou dar em suas mãos. Eu só te peço uma coisa: reze por mim, para mim ser salvo. Comprar salvação? Notícia isso. Talvez ainda está na internet ainda. Há muito tempo, mas eu não esqueço. Irmãos, não se compra a salvação. Aquilo que nós temos que fazer é o que nós devemos fazer. Nós temos que fazer. Então, se eu tenho que orar, eu tenho que orar. Eu posso pedir para um irmão interceder? Pode, mas tem que orar. Ah, porque minha esposa ora mais, então eu vou orar menos. Às vezes eu penso isso. Está errado. Mas ela me coloca para orar, então é o que eu tenho que fazer. Está vindo de compromisso. Não porque ela mandou, mas porque está pesando, né? Então não se compra. Tem coisas que nós temos que fazer. Lembra que eu falei aqui que o nosso trabalho com Deus é orar. Tem uma pregação do nosso apóstolo que fala isso na internet. O nosso trabalho com Deus é orar. Vir para a igreja, pregar, louvar, está trabalhando para a igreja. Está servindo. Mas o nosso maior trabalho está com Deus, é orar, é buscar. Ele até fala na mesma pregação que orar junto com os irmãos, né? É até fácil. Mas quer ver orar ali no secreto sozinho. Ajoelhar no secreto. Esse é o mais difícil. Quando ninguém está vendo. Amém? Então, voltando aqui um pouco para a obediência, tá? O coração rendido é mais valioso do que ritos externos realizados com desobediência. Eu peguei Samuel aqui, porque ele fala ali sobre o rei Saul, que ele desobedeceu a ordem e fez um holocausto lá e achou que estava tudo bem. Não,
Estou fazendo o holocausto aqui. Não está tudo bem. Por isso que o versículo fala: acaso obedecer o sacrifício é melhor do que obedecer? Deus se agrada mais com sacrifício do que obediência? Então, obediência é princípio bíblico, princípio divino. Temos que obedecer a Deus, a sua palavra, ao ministério, às nossas lideranças. Nós temos que obedecer, é princípio. Se você é desobediente, alguém será desobediente com você. Mas não tenha dúvida disso. Muitas pessoas falam assim: meu filho é desobediente. Irmão, pare e pense um pouco. O que nós temos feito? Será que nós temos obedecido aos princípios? Autoridade. Romanos 13:1. Eu falei um pouquinho aqui de autoridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Lembra que eu falei? Não há autoridade que não seja estabelecida por Deus. Goste a gente ou não goste, nós temos que obedecer à autoridade. Não, mas eu não concordo. Irmão, não seja fiel. Tá? Não concordar é deixar de ser fiel. Tem uma coisa muito interessante sobre a autoridade, que é bom como nós estamos numa escola de sabedoria, isso é muito bom a gente aprender. Isso eu aprendi muito cedo, mas eu gosto de compartilhar. Quando se fala em autoridade, se fala em poder. Não o poder talento, o poder do Espírito Santo, mas o poder que nós seres humanos temos. Todos nós temos poderes. Tá? Nós podemos decidir algo. Então, por exemplo, hoje quando eu cheguei aqui, estava o irmão Alex, né? E a irmã Amanda. Aí o irmão Alex falou assim: só pode abrir a igreja se tiver um pastor. Eu já entendi. Existe uma autoridade aí. Eu fui autorizado a abrir a igreja. Mas eu tinha o poder naquele momento de abrir a igreja? Podia. Posso abrir a igreja. Me entregaram a chave, posso abrir a igreja. Tenho poder para isso. Aí eu pergunto: e se eu não tivesse autoridade? Eu estaria fazendo algo errado. Estava desonrando meu líder, o ministério. Não, eu posso, eu vou. Não. Tem que parar e pensar: estou autorizado a isso? A minha liderança me autorizou a isso? Deus me autorizou a isso? Então, muitas vezes nós temos o poder de fazer algo, mas será que estamos autorizados? Autoridade, toda autoridade humana que está escrito aqui é constituída por Deus e deve promover justiça e bem-estar. Autoridade espiritual, poder concedido aos cristãos para realizar obras em nome de Jesus e expandir o reino de Deus. Aí a gente já entra no outro significado da palavra poder. O poder não é nosso. O poder é algo delegado por Deus a nós. Nós não somos donos do poder. Então nós não podemos usufruir desse poder de maneira pessoal. O poder que é delegado a nós, ele tem que ser a serviço do reino de Deus.
para que o nome de Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, quando somos autorizados, tá? Uma autoridade maior nos autorizou a isso. Quando eu estou aqui na frente, é porque eu fui autorizado a estar aqui. Eu não entrei aqui e vim direto aqui para frente. Talvez eu até teria o poder de fazer isso, mas não me é autorizado. No momento que eu sou autorizado, aí eu venho. Por quê? Quando você é autorizado, isso te é delegado. E quando se delega algo para alguém, existe uma responsabilidade de ambas as partes. Existe uma responsabilidade muito grande de quem está delegando, e acho que talvez maior do que quem está recebendo aquela autoridade. Porque se acontecer alguma coisa aqui, eu posso dizer assim, não, mas o líder da igreja me autorizou. Mas o líder da igreja não vai poder dizer o mesmo. Muito pelo contrário, ele vai dizer, eu não autorizei ele fazer isso. Ele fez porque ele achou que podia. Então nós aqui temos que prestar bastante atenção nisso. Se a nossa liderança pede algo, nós temos que obedecer. Quer ver um exemplo bem simples? Nós fomos autorizados a ir para o Rio de Janeiro na sexta-feira. Autorizados a ir para o Rio de Janeiro na... Eu posso ir na quinta? Mas eu tenho poder para ir na quinta? Tenho. Eu vou na quinta? Não. Eu vou obedecer uma autoridade que foi. Amém? Jesus exerceu autoridade servindo e sacrificando-se, oposto ao autoritarismo. Uma coisa bem interessante de eu compartilhar aqui, né? Eu vivi muito tempo no mundo corporativo. E uma coisa que é sempre dita no meio corporativo, fala sobre liderança. É a palavra que mais falam. Liderança. O que mais se fala hoje, liderança. O maior exemplo de liderança que existiu na face da terra foi Jesus Cristo. E o segundo lugar, irmão, não está ali próximo, não. Se colocar num gráfico, nem aparece o segundo lugar. Tem um monte de nomes aí que o pessoal fala, que é exemplo de liderança. Mas se comparar com Jesus, não aparece no gráfico. Fica só Jesus lá. Segundo lugar não existe. Mas tem gente que prefere lembrar de alguns nomes que não fizeram nada de bom para o reino. Porque os que fizeram algo de bom não querem essa honra. Não querem ser reconhecidos. Mas os que não fizeram nada pelo reino querem ser reconhecidos. Recentemente teve um líder aí que falou que quer morrer com 130 anos. Ninguém sabe disso aí? Pastor Rony? Ainda falou assim, ó, que Deus me dê graça que eu morra com 130 anos. Olha que absurdo. Ele quer honra, quer ser reconhecido. Então, voltando a Jesus. Jesus é o maior exemplo. Todas as pessoas que tomam Jesus como exemplo de liderança, elas conseguem ser bons líderes. Conseguem liderar pessoas.
Porque fazem liderança de acordo com o que Cristo fez, através de servir, através de se preocupar, através de amar o próximo, se colocar no lugar do próximo. Nosso apóstolo, ele faz muito isso aqui, é um negócio impressionante. O amor que ele tem pelas... É um exemplo a ser seguido. Quando eu vejo ele abraçar as pessoas aqui, no começo eu ainda ficava meio, né? Essa pessoa não merece. Mas hoje eu já vejo de outra maneira. Porque ele está vendo essa pessoa lá na frente. E a gente está vendo aqui. A gente está vendo pelo que a pessoa fez, não pelo que a pessoa pode fazer. O apóstolo, ele vê diferente. Ele tira o que a pessoa fez e vê o que a pessoa pode fazer para o reino. Verdade ou não? Então, Jesus Cristo, maior exemplo de liderança. Não existe outra liderança que tenha sido melhor do que Jesus. Não adianta procurar. As pessoas podem até querer nos enganar. Ah, mas fulano de tal. Não. Eu vejo algumas entrevistas aí, né? Agora eu vejo menos. E aí, na pergunta final, se pergunta lá o CEO, o empresário. Quem são as pessoas que te influenciaram? Quem são os líderes que te... Ninguém fala Jesus. Ninguém. Ninguém. Eu não ouvi ninguém ainda dizer Jesus. Fala o pai, a mãe, fulano de tal, ciclano que já morreu. A maioria já morreu, né? Nenhum ressuscitou. Só Jesus Cristo. Irmãos, os valores, os princípios, eles definem nossas decisões. Falei muito aqui sobre decisão. Definem nossas prioridades e definem nosso comportamento. Nós somos identificados com Deus porque somos filhos de Deus. Então nós temos uma identidade de ser filhos de Deus através do sacrifício de Cristo. Então em Cristo nós somos herdeiros de Deus, somos filhos. A gente tem que pegar essa chave. Tá? A nossa identidade é de ser filho de Deus. Por isso nós temos que carregar os princípios e os valores que estão na Bíblia, obedecer a Deus, ter fidelidade a Deus. O filho tem que ser fiel ao pai. Esses princípios, esses valores, eles definem as nossas decisões. Então nós pedimos lá, eu falei no começo, sobre os 7 espíritos. Então, a gente pede o espírito da sabedoria. Aí nós temos o espírito da sabedoria. E nós vamos tomar decisões. Nossas decisões, elas não podem ir contra os princípios bíblicos. Ah, eu tenho o espírito da sabedoria, agora eu consigo trabalhar na igreja, então eu sou independente. É errado, irmão. Princípio da autoridade. Ah, eu não preciso, precisa sim. Nós somos um corpo, a igreja é um corpo. Nós precisamos um dos outros aqui. Irmão, como eu sofri com isso. Como eu sofri nesse último ano, bispo. Parece um mandamento simples. Amar o próximo como ama a ti mesmo. Quando você pensa que não, você está contrariando isso. Mas quando você resolve obedecer isso, as coisas mudam. A gente enxerga nas pessoas aquilo que eu falei do apóstolo.
o que as pessoas podem ser no reino. Qual é o potencial que a pessoa tem. E todos têm chamados, todos têm desígnio, todos têm. Nós, na nossa finita, né? Visão, finita imaginação, a gente não consegue ver. Mas Deus sabe. Aliás, Deus já sabia antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe. Definem as prioridades. Então, o que é prioridade para nós hoje? Eu não vou para a igreja porque meu trabalho, preciso ficar no meu trabalho fazendo hora extra. Quantas vezes eu não fiz isso? A pastora está aí para... Então Deus olhava para mim e falava, então a sua prioridade é o trabalho? Irmãos, vou contar um testemunho aqui. Há uns 20 anos atrás, saiu da minha boca, que Deus me perdoe por isso. Ele já perdoou, mas como eu vou falar de novo, já estou pedindo perdão. Eu falei que o maior valor para um homem é o trabalho dele. Eu falei isso. E naquela época eu ainda falava, o trabalho, ele ainda tem mais valor do que a própria família, porque se eu perder a família, o trabalho, eu perco a família. Errado. Olha o erro, pago até hoje o preço. Existem prioridades, é Deus, o ministério que você faz parte, sua família. Nós temos que saber isso. Tudo que fazemos, ele afeta primeiro a nossa família, afeta nosso ministério e afeta o nosso relacionamento com Deus. Parece complicado? Não é, é simples assim. Como cristão, eu tenho que seguir os princípios, os valores, princípios bíblicos, valores, santidade, fidelidade, verdade, integridade, compromisso. O reino nessa terra, os valores se alinham com a sociedade. Então, os valores vão mudando de acordo com o que a sociedade acha que tem que ser. Vai mudando. Casamento de mesmo sexo era crime no passado. Em alguns países ainda continua sendo. As pessoas são enforcadas. Mas em boa parte dos países é normal, pastor. Normal. As igrejas tiveram que, cada igreja teve que ter as suas regras. Eu não lembro a palavra agora. Que, aqui dentro, nós não fazemos casamento. Por quê? Porque já estavam entrando na justiça, obrigando as igrejas a fazerem casamentos de mesmo sexo. Porém, o que tem daquela porta para dentro, existem regras aqui. E as regras, elas estão aqui. Na palavra. Graças a Deus a coisa deu uma... Mas estão tentando. Para finalizar, irmão, eu quero aqui colocar Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Olha que interessante. Aí continua, né? Tem mansidão, domínio próprio. Até o pastor Alex, a gente falou sobre isso no começo, né? Domínio próprio.
Contra essas coisas, olha que chave aí, ó. Contra essas coisas não há lei. Fazer o bem, amar o próximo, ter domínio, mansidão. Não tem lei contra isso, meus irmãos. Faça a vontade e glorifique a Deus por isso. Então, antes de desobedecer um princípio bíblico, um mandamento, lembra do que você pode fazer à vontade. Honrar as pessoas. Estar debaixo da autoridade. Amar. Levar uma palavra, fazer uma oração. Contra isso não há lei. Ninguém pode te impedir disso, mesmo que tentem. E vão tentar. Mas não podem te impedir. Amém? Muitos querem promessa, mas não querem. Muitos querem as promessas, mas não querem obedecer. Não querem obedecer os princípios, focar nos valores. Então, irmãos, eu demorei muito tempo para aprender isso que eu falei, mas graças a Deus, hoje eu me sinto mais em paz, obedecendo, né? Acredito no princípio da semeadura, eu honro, né? Procuro honrar, eu gostaria de honrar mais pessoas, mais vezes, gostaria sim, sinceramente. Eu e minha esposa, a gente procura honrar, seja com uma palavra, seja com uma conversa, um telefonema, com uma oferta, uma primícia. A gente quer tinha bastante coisa aqui, mas as horas passou. Eu espero que os irmãos tenham gostado. Foi um ensinamento mesmo, não foi uma pregação, né? Eu confesso que me sinto mais à vontade nesse estilo, bispo. Tem gente que prefere, né? Tô aprendendo também, mas vou chegar lá. 55 anos é muito tempo, né? Então, em 5 anos, né? Porque o nosso apóstolo, ele fala que faria em 10, vai fazer em 1, né? Então, foi 50, então eu preciso de 5 anos para... Mas eu chego lá. Que Deus abençoe a todos. Tá? Que essa palavra tenha sido enraizada no corações de vocês. Tá? Que Deus possa estar com vocês. Amém?